Boa tarde a todas e a todos. Vamos dar início à nossa aula de hoje, do curso de Antropologia 3, especificamente sobre o trabalho do Alfred Hartwig Brown, o irmão da mãe na África do Sul. Então, algo muito importante nesse estudo do Hartwig Brown é a dimensão comparativa. Então, ele está trabalhando a partir, né, de dados de um estudo feito, não por ele, mas pelo professor Junot, né? Então, ele está trabalhando a partir de uma literatura etnológica sobre um povo chamado Batonga e comparar esse estudo feito sobre os Batonga, né, cujo nome hoje é conhecido como Tsonga, com dados, né, da própria pesquisa dele na Oceania sobre o povo Tonga, né, e com dados sobre o povo Nama. Então, a gente vai ver um pouquinho sobre esse, vai entender um pouquinho a importância dessa relação do filho da irmã com o irmão da mãe, né? Então, uma relação de tio e sobrinho, e como é que o Alfred Harris Brown vai trabalhar isso enquanto um sistema, né? Um sistema que articula instituições, né? E posições numa determinada estrutura. A gente vai agora entender como é que ele está aplicando todos aqueles conceitos que ele definiu na introdução para um estudo de antropologia comparativa. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender, né, é que esse ensaio ele foi lido como uma comunicação oral numa reunião da Associação Sul-Africana para o Avanço da Ciência. Vocês lembram que ele é professor na Universidade do Cabo, na África do Sul. E daí ele vai ter como foco desse estudo a análise sobre essa relação estrutural entre irmão da mãe e o filho da irmã, né? A partir disso, ele vai, então, fazer essa comparação de modo muito interessante, né, com os povos, né, Tonga, da Oceania, e com os Rotentontes Nama, da Namíbia. E também vai tecer algumas comparações com povos das Ilhas Fiji. Então, isso para a gente entender é algo que eu já estava chamando atenção com relação aos estudos do Bronisław Malinowski. A antropologia ela pode ter, sim, né, um escopo, um objetivo de estudar grupos sociais específicos dentro de uma sociedade. Então, um grupo de folia de reis, um movimento social, né, mas a antropologia ela pode ter esse objetivo de estudar muitas sociedades diferentes, né, muitos povos, de modo comparativo. Tá? Então, isso é muito, muito, muito importante da gente entender, né? Porque existe uma caracterização genérica da antropologia como preocupada com um nível de relações concretas entre comunidades, entre grupos pequenos, né? E isso se mostra, né, quando a gente estuda a história do campo, que vai se consolidando como antropologia, a gente vai vendo como essa noção ela não dá conta de fazer a gente entender o que era essa proposta, né, do campo da antropologia e muito do que é a antropologia praticada ainda hoje. Tá? Então, isso é muito importante. Bom, e daí ele vai, além, né, desses principais três grupos, as principais três sociedades que ele vai comparar, ele vai fazer também comentários comparativos sobre outros povos da África do Sul, como os Ová, Hereró, como os Bapeti, os Bassotó, os nativos de Transkei, né? E daí ele vai também falar
dos povos do Quênia, norte da África, e ele vai também fazer comparações com populações da Rodésia do Norte. Então, isso é muito importante. Ele está tomando esse sistema formado, né, pelas relações entre irmão da mãe, filho da irmã, entre pai, né, e a irmã do pai, e a filha do pai, ou o filho do pai, né, como um sistema e pensando comparações entre diferentes sociedades a partir desse sistema, ele percebe recorrências e constâncias nesses padrões de organização das relações de parentesco. Tá? Então, a primeira coisa, né, é a gente fazer uma pesquisa breve sobre cada um desses povos, né, entendendo um pouquinho aonde eles estão localizados geograficamente, algumas dimensões históricas, né, algumas dimensões dos conflitos coloniais e de descolonização, né, a proporção demográfica dessas populações, então, e mesmo sobre o nome, né, o chamado etnônimo. Então, no caso, o povo que aparece no texto como Batonga, né, hoje a gente tem o nome oficialmente reconhecido como Tsonga, né, e a autodenominação na língua deles, né, como Vatsonga. Então, isso sempre vai aparecer nos estudos de antropologia, nos estudos etnológicos. Por quê? Porque o modo como uh, o antropólogo, o missionário, o colonizador que escreveu sobre esse povo, né, o comerciante, o viajante, né, muitas vezes no caso dos naturalistas, o modo como ele entende a língua desse povo, né, faz com que ele não consiga perceber foneticamente alguns sons, alguns fonemas, né, e daí a gente tem essa constância de nomes que são, que aparecem de modo errado na literatura, né, ou no modo como o viajante na época, o antropólogo, conseguia entender esses nomes. Ou mesmo, né, no modo como outros povos, outras etnias se referiam ao povo que está sendo estudado. Tá? Então, a gente tem sempre que ter esse cuidado de pesquisar como é que esses povos se autodenominam, então esse etnônimo, e como é que esse nome do povo reconhecido hoje em dia. Tá? Então, o povo Tsonga é um grupo étnico banto. A língua falada pelo povo Tsonga é o Xitsonga, e que é pertencente à família linguística das línguas banto. Né? Então, essa língua, né, o Xitsonga, é falada, para vocês terem uma ideia, por 12 mil pessoas. Hoje em dia, então, vocês veem que não quando o Alfred Radcliffe Brown está falando sobre esse povo, né, os Tsonga, que no texto aparece como Batonga, ele está falando sobre estrutura social, sobre costumes, práticas, rituais, né, de milhões de pessoas. Então, não é um grupo pequeno em nenhum sentido. Né? Então, desse povo, Tsonga, né, além deles falarem essa língua Xitsonga, muitas pessoas falam português ou inglês, por conta das colonizações. Né? Então, a população Tsonga hoje é de 7.440.000 pessoas, né? E as terras Tsonga, isso é um efeito da colonização, estão ainda até hoje divididas entre Moçambique, África do Sul, Zimbábue e Suazilândia. Né? Então, isso é um efeito muito complexo da colonização e da violência colonial, que foi essa divisão e separação das terras, dos territórios, das populações da região. Né? E aí, no caso, a terra desse povo dividida entre 4 países diferentes até hoje. Uma outra questão muito importante é a gente entender, então, que o Radcliffe Brown não fez uma pesquisa de campo direta,
sobre os Tsonga, mas ele está se baseando nos escritos do Henri-Philippe Junot, né, que é daí um pesquisador que fez um estudo publicado em 1913, né, que se chamou A Vida de uma Tribo da África do Sul, né, a vida social dos Tsonga, tá? E daí, a partir desse estudo, é que ele vai tirar os principais dados para a análise dele. Então, ele vai fazer uma crítica desse estudo etnográfico feito pelo Henri Junot. Então, algo que é importante a gente entender também é que guerras, né, foram travadas entre o povo Tsonga e o governo colonial de Moçambique, né, em defesa do território deles. Então, a partir dos anos 60, eles conseguem uma autonomia desse território, né, de um dos territórios deles, né, uma parte desse território, chamada Kazankulu, né, e o autogoverno é reconhecido em 1973, ainda que esse território, né, seja dividido entre 4 diferentes países. E, durante o século XX, né, existe uma grande exploração mineral da região, principalmente por empresas colonizadoras, né? E o principal negócio era a exploração de minério e de ouro, né? Então, vocês veem, como no caso ali da Revolução dos Cocos, né? Aquele filme que a gente assistiu, e o que a gente discutiu a partir do trabalho do Achille Mbembe, né? A dimensão predatória da implantação do sistema colonial, né? Nesse modo extrativista, para explorar a terra e os recursos naturais, né, desses outros países e das terras tradicionais desses povos, né, tendo um impacto ambiental terrível, né, além de um grande na vida dessas pessoas, né, um impacto muito grande em termos das perdas populacionais, então são milhares de pessoas que morreram nesses conflitos coloniais. Então, isso para a gente ter um contexto histórico, né? E também dessa colonização. E o Alfred Hartwig Brown está falando, né, nos anos 20, então, desse povo, ali, a Conferência 24, né? Então, logo após também um período de grandes conflitos. Tá? Então, aqui a gente tem um mapa, né, com relação às terras Songa. E daí a gente consegue entender mais ou menos, né, essa dimensão de uma corte geográfico imposto sobre as terras desse povo, mas também das relações com outros povos, né? Então, no caso com os Zulu, com os Soto, né? Então, com os Pedi, né? Então, as relações entre diferentes povos, as relações interétnicas, que são muito, muito, muito importantes para a gente entender também essas sociedades. Tá? Então, o Hartwig Brown vai falar sobre o povo Tonga. Então, é importante a gente entender que Tonga hoje é um país, né, na Oceania, na Polinésia, um país no qual o próprio Hartwig Brown trabalhou e pesquisou. Então, ele pesquisou diferentes populações dessa região, né, onde hoje existe esse país. E essa população, a população de Tonga do país, parte da população é de nativos, né, de pessoas que são dessas ilhas, na Polinésia, né? Então, 97% da população é nativa, enquanto 1,6% veio de outras regiões, né? A língua falada é o tonganês, né, da família linguística malaio-polinésia, que é a mesma família linguística das línguas né, do Maori, do samoano, por exemplo. E a língua tonganês é falada por 96.300 pessoas, aproximadamente, hoje, né?
Então, isso é muito interessante. Tonga é um país que vai se tornar independente do protetorado britânico em 1970, né? É uma monarquia constitucional até hoje. Foi colônia inglesa até 1845 e em 1900 passa a ser um protetorado britânico. Então, é importante também entender isso, né, essa dimensão de complexo de ilhas, né, então na Polinésia. Então, é um país que se faz, né, nas relações entre diferentes ilhas e a população dispersa, circulando entre essas ilhas, né, algo que é muito próximo ali do que aconteceu na pesquisa do... então, só vou colocar aqui para vocês verem, né, que a gente tem uma imagem daqui do mapa, né, então, aqui vocês conseguem ver, né, esse quadradinho aqui com a Tonga, né, e esse complexo de ilhas, e aqui, na sequência, uma foto, né, com pessoas de lá vestidas para uma festa, uma cerimônia. Legal? Então, a gente tem, né, daí também o Alfred H. Brown trazendo dados muito importantes sobre o povo Nama. Ele vai falar, né, desse povo, então, que constitui um grupo étnico importante do sudoeste africano. Ele está dividido entre África do Sul, Namíbia e Botsuana. A população é de 130.349 pessoas, então é uma população grande também. E a língua Nama pertence à família linguística Koe-Kuadi. Então, essa população, né, cujos clãs estão na parte central da Namíbia, é uma das populações a partir das quais ele vai trazer uma série de dados etnográficos para comparar, e é uma população, né, que junto estão o povo Nama e o povo Herero, né, eles tiveram um conflito de descolonização com o governo colonial alemão no início do século XX, né, que resultou num genocídio da população Nama e da população Herero. Né? Então, mais ou menos 750 mil pessoas Nama e Herero foram mortas pelo governo alemão no início do século XX. Né? Então, vou só mostrar aqui para vocês também o mapa aqui da Terra Nama. Então, aqui a gente consegue ver nesse mapa aqui da Namíbia, aqui a Namaland. Então, aqui, esse daqui é um dos territórios tradicionais reconhecidos desse povo. Mas a população ela é dispersa também em uma ampla região. Legal? E daí aqui só ilustração, então, um músico Nama, numa foto mais atual, tocando uma corneta de chifre. E daí a gente tem, né, que então o povo Nama possui, né, algumas regras e muito do sistema de parentesco também semelhante aos Batonga, né, os Tsonga, e daí o Radcliffe Brown vai fazer essa comparação com o povo Tonga. Né? Então, no início do texto, ele vai se contrapor à hipótese do Junot, do Henri Junot, que vai dizer que apesar, né, dos Batonga, né, dos Tsonga terem um sistema patriarcal e patrilinear atualmente, durante a pesquisa dele, ele supõe, pela observação do sistema de relações entre tio e sobrinho, né, irmão da mãe e filho da mãe,
que existia um estágio de matriarcado, né? Um sistema matriarcal que precedeu a patrilinearidade. Tá? Então, a partir da pesquisa do Junot, o Hartmut Brown vai dizer, né? Bom, então tem algo importante, algo interessante, né? Nessa pesquisa que ele fez. Primeiro, o sobrinho por parte da mãe, em toda a sua vida, é objeto de cuidado especial por seu tio, né? O irmão da mãe. Segundo, que em caso do adoecimento do sobrinho, né, o irmão da mãe, né, esse tio materno, faz um sacrifício, então, por exemplo, mata uma vaca, um boi, em benefício do sobrinho, para o sobrinho melhorar. O sobrinho pode, em qualquer momento, pegar a comida do prato do tio, sair correndo, ou pegar a comida que foi feita para o tio, né, esse tio materno. O sobrinho pode, depois já adulto, reivindicar para ele parte ou toda a propriedade de terra do tio que morreu, do tio materno, e também pode, inclusive, querer se casar com uma das viúvas do tio materno que morreu. Então, algo aqui que já aponta para a gente que a gente não tem uma sociedade exclusivamente baseada na monogamia, mas que podem existir casamentos entre um homem e mais de uma mulher. Tá? Então, aqui já temos uma regra e uma possibilidade de parentesco muito diferente do que é a nossa sociedade brasileira. Tá? E daí, um último ponto que ele observa que é muito interessante é que o filho da irmã, da mãe, pode roubar os alimentos oferecidos aos deuses e antepassados pelo tio materno em sacrifício. Então, esse último ponto é o que ele vai discutir no final do texto e diz respeito à questão mais específica dos rituais, das práticas rituais, né? E dessa relação entre as pessoas com os antepassados ou com os deuses. Então, algo que chama a atenção é que ele também observou nas pesquisas dele essa liberdade que o filho da irmã tem com o irmão da mãe, né? Então, nessa relação tio-sobrinho, mas tio materno, né? Então, ele percebe isso também a partir dos trabalhos sobre os Nama, né? Os Rotentones Nama, e o trabalho né, que ele tem de referência, onde ele fez a etnografia, sobre os Tonga. Então, ele vai estabelecer a comparação principalmente entre esses três povos, e ele vai perceber de modo contrastivo como é que se dá a relação, né, das instituições patrilineares. Então, três sociedades patrilineares, né? Então, patrilinear, aí no caso, os filhos pertencendo ao grupo social do pai, o que implica em que a herança de propriedade se dê na linha masculina, então passando de pai para filho. E daí ele percebe, né, comparativamente também, uma correlação entre os costumes quanto ao irmão da mãe e a irmã do pai. Né? Então, nesse ponto, eu vou só chamar a atenção de vocês para algo que é importante a gente entender quando a gente está trabalhando com parentesco em antropologia. Então, esse campo dos estudos de parentesco em antropologia, ele é um campo muito importante que vai consolidar toda uma área da antropologia muito importante que vai garantir a comparação entre sistemas sociais, sistemas políticos de diferentes sociedades. Né? E daí, essa é uma área em que a gente tem muitas convenções, muitos termos técnicos. Né? Então, um modo da gente trabalhar é justamente abreviando. Né? Então, vocês vão ver que ao longo do texto do Radcliffe Brown, vai ficando difícil a gente acompanhar essa nomenclatura. Né? Irmão da mãe, filho da irmã, né? pai da mãe, né? Então é por isso que se criaram várias convenções, né? E a gente, por exemplo, para irmão da mãe, a gente vai usar uma nomenclatura que é definida a partir da língua inglesa. Então a gente vai ter a abreviação de mother, brother. Né? Então
é o irmão da mãe. Então, a gente escreve um M de mother e um B de brother. Né? E daí, para irmã do pai, a convenção seria father, sister. Como a gente convencionou no estudo de parentesco, usar o S para filho, para son, para irmã a gente usa o Z. Tá? Então, aos pouquinhos, na próxima aula eu também vou falar um pouco disso, para a gente entender a teoria da descendência. Mas esse campo da antropologia é um campo que ele tem um grau de convenção e de termos técnicos muito grandes que garantem grande parte dessa comparação que a gente vê o Radcliffe Brown fazer. E esse modo também de sistematizar e pensar a partir, né, de relações técnicas e lógicas, né, entre posições, entre papéis sociais, né, entre costumes, modos de conduta, vai se aproximar no campo da antropologia muito de sistemas matemáticos. Então, a gente vai ter, inclusive, todo um investimento na elaboração de softwares para comparar relações de parentesco, ou mesmo para tabular, para a gente conseguir processar, né, a quantidade de relações sociais que passam por uma pessoa, como, por exemplo, um chefe, né, ou a mãe ou o pai de uma família numa sociedade matrilinear ou patrilinear. Tá? Então, aos pouquinhos a gente vai falar mais disso. Mas é importante para o Malinowski, para o Radcliffe Brown, desculpem, entender essa liberdade que o irmão da mãe tem, né, na relação com o sobrinho e que o sobrinho tem com relação ao tio materno. Então, ele vai se lamentar de que existem poucos dados etnográficos, mas ele vai ressaltar para a gente que essa relação entre o irmão da mãe e o sobrinho é uma relação fundamental, né? E daí ele vai sempre comparar essas relações com os Hotentotes, Nama, e com os Tonga. Então ele vai dizer que a irmã do pai, ela é muito respeitada pelo filho do irmão. Isso para os Nama e isso para os Tonga também. Né? E a mesma coisa para os Batonga, né? Que são, hoje em dia, né? Tsonga. Né? Então, existe um modo de conduta, né? Um modo da gente se relacionar com a irmã do pai, que é diferente do modo como a gente se relaciona com, ou como eles se relacionam com o irmão da mãe. Tá? Então, existe um respeito muito grande pela irmã do pai e uma liberdade, uma afetuosidade, uma falta de limites com relação ao irmão da mãe. Tá? Então, ele vai dizer que cabe à antropologia, né, estudar essas relações como um sistema. Então, não fazer como o Junot fez. Né? Então, ele teve atenção só essa relação com o irmão da mãe, mas fez poucas notas, estudou muito pouco a relação com a irmã do pai, por exemplo. Né? Então, ele vai dizer que a gente precisa estudar isso como um sistema. Então, a gente tem que estudar as relações do filho com o pai, do filho com a mãe, do filho com a irmã da mãe, do filho com a irmã do pai, né? E, por sua vez, do filho com o irmão da mãe e com a irmã do pai, e da filha também com todos esses parentes que são posições nessa estrutura de parentesco. E daí a gente retomando um pouquinho dos princípios que a gente estudou no encontro passado, né? E dos conceitos que ele vai definir para a gente. Então, cabe à antropologia entender esses princípios fundamentais, né? Essas tendências que, apesar da grande diversidade e da grande variabilidade que podem ter os sistemas de parentesco nas várias sociedades, a gente consegue perceber constâncias e semelhanças. Né? Então, para ele, Alfred Radcliffe Brown, a antropologia deveria se dedicar a descobrir princípios gerais e tendências constantes entre diferentes sociedades.
E daí, é muito importante isso que ele mostra para a gente, que é, né, muitas das relações sociais são reguladas pelo parentesco, em diferentes sociedades. Tá? Então, ele vai dizer para a gente que algo muito importante da gente entender é isso, estudar as relações a partir dos sistemas de classificação. Então, como é que são classificados, né? O pai e o filho e a mãe, né? Como é que é classificado o irmão do pai, a irmã do pai, a irmã da mãe, o irmão do pai, né? E isso tendo muita atenção também aos termos nas próprias línguas, né? Então, uma parte é o estudo da conduta, de como é que se dão os comportamentos, né, e as atitudes. Então, ali retomando os conceitos da aula passada, né, isso estaria no plano das organizações e atividades, em paralelo com esse modo que a gente estuda das posições, né, e a inter-relação das posições numa determinada estrutura. E isso vai permitir a gente entender, né, por exemplo, que existe a conduta de um homem para com seu pai, né, define a conduta desse mesmo homem, desse mesmo indivíduo, para com o grupo, para com relação ao grupo do pai. Né? Então, o grupo do meu pai, né, se eu tenho respeito com meu pai, eu vou ter um respeito igual pelo irmão do meu pai e pela irmã do meu pai, né, e por esses meus primos do meu lado paterno. Né? E o mesmo tipo de conduta, né, se eu tenho uma conduta de maior liberdade e afetuosidade numa sociedade patrilinear com relação à minha mãe, eu vou estender isso para o grupo da minha mãe, que vai envolver a irmã da mãe, o irmão do pai, né, os meus avós, né, e todos esses parentes, primos, desse meu lado materno. Então, ele vai dizer, né, que essa observação do modo de conduta, né, do modo como as pessoas interagem, a partir dessas regras, né, específicas e dessas posições que cada uma ocupa uns com relação aos outros, né, vai permitir entender esse sistema. Né? Então, ele vai dizer algo muito importante que é a percepção, né, do irmão da mãe, ela é a de um entendimento de um pai feminino. Né? E a percepção do irmão da irmã do pai é a de um pai, desculpa, o entendimento, né, do irmão da mãe é de uma mãe masculina. E o entendimento da irmã do pai é de um pai feminino. Né? E daí ele vai mostrar para a gente como é que no sistema de classificação, né, ali dos Tsonga, então a gente vai ter um termo, por exemplo, né, que aparece em outras línguas também, né, que é matumi, então mãe mais masculino. Né? Então, exatamente essa ideia que ele está trazendo para a gente. E daí para falar, né, do irmão da mãe, a gente vai ter essa palavra harana, que vai ser o equivalente a um pai feminino. Né? Então, enquanto a irmã do pai, né, é matumi, né, então essa mãe masculina, né, mãe mais masculina, o irmão da mãe vai ser esse tipo de pai feminino. Né? Então, isso é muito importante, vai dizer também aquilo que a gente já estava vendo no Malinowski, da importância de aprender, de estudar as línguas dos interlocutores na antropologia. Né? Então, ele vai estar muito atento, né, a essa relação de respeito, né, do filho, que o filho tem com relação não só ao pai, mas com a irmã do pai, né, e essa relação de ternura e liberdade que o filho tem com relação à mãe e com relação ao irmão da mãe. Né? Então, uma relação de liberdade e carinho. E daí ele vai olhar para as diferenças, né, entre homens e mulheres e vai dizer, bom, os homens, né,
na sociedade Batonga, tratam os parentes mulheres, né, os parentes femininos, com maior respeito do que com relação aos parentes masculinos. Então, a irmã do pai vai ser mais respeitada, inclusive, do que o próprio pai. E isso acontece, né, de modo reverso, também com relação ao grupo da mãe. Né? Então, se eu tenho liberdade e carinho com relação à minha mãe, mas ela é uma mulher, então eu tenho que ter um certo limite, né, e respeito por ela ser uma mulher e por eu, no caso, o ego, né, a referência dele é sempre o masculino. Depois a gente vai ver, né, a crítica a isso a partir da Marilyn Strater, quando a gente lê um pouquinho mais para frente, né, esse viés masculino na pesquisa, né, um viés machista. Mas daí, ele pensando, né, se a relação, né, que um rapaz tem com relação à mãe, ela é de liberdade, de carinho, isso vai ser maior, inclusive, com relação ao tio materno. Né? E ele vai perceber a semelhança, né, disso entre não só, né, os Tsonga, mas também entre os Rotentontes, Nama e os Tonga. Então ele vai falar dos Tonga, por exemplo, né, da relação com o avô materno. Então, o filho da filha, então, vai ter que ser honrado por esse avô materno. Então, esse avô materno, ele vai ter uma relação de muita proximidade, mas também vai fazer oferendas para o neto, filho da filha. E o neto, por sua vez, vai ter uma relação com esse avô que vai ser de liberdade, de, de carinho, muito próxima àquela que ele tem com o tio materno. Já o avô, pai do pai, a relação vai ser de respeito, de obrigação e de muitos limites claros, né, que vão garantir uma obediência e uma vez que também o pertencimento desse rapaz, desse menino, é ao grupo do pai. Então, ele vai dizer que entre os Batunga, o avô é mais ameno com o filho da filha do que com o filho do filho. Então, a própria atitude do avô é diferente com relação a cada um dos tipos de neto. E daí ele vai trazer para a gente uma noção que é muito importante até hoje em antropologia, que é essa dimensão bilateral do parentesco. Então, se o parentesco implica no modo como o indivíduo se relaciona com certas pessoas através do pai e ou da mãe, né? Então, isso estabelece dois caminhos de relação com as pessoas, definindo modos de conduta específicos. Ele vai dizer que em sociedades segmentares, em sociedades divididas, né, entre clãs, entre linhagens, vai sempre se ter a opção, né, entre uma ênfase maior na patrilinearidade, na descendência patrilinear ou na descendência matrilinear. E daí ele vai definir um pouco esses conceitos para a gente, para dizer logo em seguida que, quando a gente observa as sociedades, a gente vê muitas dessas regras, né, muitos desses princípios serem combinados. Mas ele vai dizer para a gente que, então, uma sociedade predominantemente patriarcal pode ser entendida como uma sociedade em que prevalece uma descendência patrilinear, então os filhos pertencem ao grupo do pai, o casamento é patrilocal, ou seja, quando ocorre um casamento, a esposa se muda para a comunidade do marido, a herança e a sucessão se dão na linha paterna, então passam do pai para o filho. Na sociedade matriarcal, isso acontece de modo contrário. Né? Então, descendência, herança e sucessão se dão na linha feminina,
o casamento matrilocal, então é o marido que vem morar na comunidade da esposa, e a autoridade sobre os filhos é exercida pelos parentes maternos. Né? Então, essa diferença é muito importante. E daí ele vai trazer uma ideia aqui central, que é patriarcalismo e matriarcalismo, diferente do que pensavam os antropólogos evolucionistas, não são absolutos, como aquela hipótese do Junot, certo? Então, não é porque, como ele pensa ali, o Junot. Então, hoje tem um patriarcalismo, mas hoje tem um patriarcalismo, patrilinearidade, e se encontra ainda relações de maior liberdade entre tio materno e sobrinho. Isso é um resquício, um resto de uma sociedade anterior, né, ou de um sistema anterior que era predominantemente matriarcal. Ele vai dizer que existem, sim, combinações entre esses sistemas, essas regras, e por isso, né, patriarcalismo e matriarcalismo são relativos, porque cada sociedade vai realizar esses sistemas e esses princípios e regras de modo diferente. Tá? Então, isso é uma crítica muito profunda a toda a antropologia, sociologia e pensamento filosófico social que vinha sendo feito até então. Né? Então, isso é muito importante da gente entender. Né? Porque até hoje a gente tem esse uso, né, em determinados discursos políticos de, bom, eu me contraponho à sociedade patriarcal ou essa sociedade matriarcal. Bom, mas o que a gente está entendendo por matriarcal, patriarcal? A que tipos de teoria política a gente está se vinculando? Né? Muitas vezes, quando a gente enuncia esses termos, né, os militantes estão se vinculando a teorias do século XIX, marcadamente evolucionistas, né, e autores desse século XIX. Né? Então, esse momento, né, em que ele define, né, que ele vai dizer, patriarcalismo e matriarcalismo são relativos e não absolutos, ele dá um giro em toda a pesquisa antropológica. Por quê? Porque ele vai dizer, a gente não tem que ficar procurando, né, o que nas sociedades atuais restou dessas sociedades mais antigas, e qual que é a relação entre essas sociedades passadas, tidas como primitivas, e as atuais. Né? A gente tem que estudar as sociedades atuais no modo como elas se apresentam, estudar a história e a transformação delas, do modo como a gente consegue entender, né, a partir dessas mudanças nesses sistemas, regras, estruturas e funções sociais, e estudar de modo também comparativo. Então, isso, né, então em uma página ali e em um modo de conduzir o raciocínio e a análise para formular uma hipótese. Vocês vão ver que nesse texto a busca dele é em chegar numa nova hipótese a partir desses dados etnográficos. Ele inverte todo um tipo de raciocínio que era predominante na pesquisa até então. Tá? Então, isso é muito importante. E ele vai dizer que as sociedades elas combinam regras, dando ênfases maiores ou menores ao parentesco através do pai ou da mãe. Né? Então, essas relações que perpassam e atravessam parentes do grupo materno ou do grupo paterno. E me relacionam o ego, né, o indivíduo, homem ou mulher, a o grupo paterno ou ao grupo materno. Tá? Então, ele vai falar um pouquinho da questão do dote, do pagamento em sociedades patrilineares e patrilocais. Né? Então, sociedades em que existe a necessidade da esposa mudar para a sociedade, para a comunidade, e para o local onde vive o marido e a família do marido. Então, a necessidade de um pagamento, né, de um dote, como uma compensação por essa moça sair da comunidade dela, sair do convívio com a família, parar de ajudar os pais
irmãos e irmãs na produção, seja no pastoreio, seja na agricultura, e morar com o marido, tá? Então, o que é muito interessante dessa análise que ele faz é que ele vai dizer, por exemplo, que quem recebe esse dote, né, por exemplo, em gado, é o irmão da moça, né, o irmão da esposa. E ele vai manter esse pagamento que ele recebeu, não em benefício dos próprios filhos, mas sim em benefício dos filhos da irmã, com os quais ele vai manter essa relação de liberdade, de afetuosidade. Né? E daí ele vai, aí o Alfred Russel Brown vai dizer da justiça colonial, né? Vai dizer que a corte de apelação nativa, então essa era uma instituição colonial, né, de promoção de justiça nas colônias, aí no caso as colônias britânicas, e ele vai falar de uma decisão dessa corte que decidiu que o pagamento do gado ao irmão da mãe é voluntário e não pode ser considerado uma obrigação legal. Então, para ele, antropólogo e assessor dessa administração colonial, vejam, aqui o antropólogo ele tem um papel e uma função nesse sistema colonial, né, de dominação. Então, isso é muito importante da gente entender, tá? Assumindo a perspectiva do Achille Mbembe, por exemplo, né, e tendo um distanciamento crítico com relação ao que está se prestando essa sociologia comparativa, essa antropologia feita pelo Radcliffe Brown, né? Mas ele vai dizer que essa corte, ao respeitar o costume nativo, mas também não obrigar, ela está tendo um entendimento adequado dessa instituição que é o Loboa. Tá? Então, ele com isso vai passar por uma análise muito interessante dos rituais, e ele vai dizer que o ritual, né, ele vai apresentar, né, muitas das relações sociais, né, que vão ser expressas nos eventos rituais, e daí, no caso, ele vai estudar e trazer algumas observações sobre rituais feitos entre os Songa, né, que envolvem oferendas a deuses e espíritos ligados ou à mãe ou ao pai de uma determinada pessoa. E que ele vai fazer uma observação muito interessante de que a relação que uma pessoa tem com os deuses e ancestrais do lado materno e do lado paterno é diferente. Então, a conduta de uma pessoa numa sociedade patriarcal com relação aos deuses e ancestrais maternos é também de maior liberdade, de menor obrigação do que com os ancestrais e deuses do lado paterno. Né? Então, o que ele vai entender é que o modo de conduta, né, o modo como a gente se relaciona com o grupo de parentes maternos ou paternos se estende também para as relações com deuses e ancestrais. Enquanto pai e parentes paternos devem ser respeitados, os antepassados paternos e os deuses paternos também de modo muito estrito. Né? E eu posso ter uma relação mais fluida, mais livre com os ancestrais e deuses do lado materno. Então, por exemplo, não fazer tantas oferendas, né? Ou roubar as oferendas que foram feitas para um determinado deus ou ancestral do lado materno. Então, alimentos, bebidas que foram deixadas. Né? Então, ele vai dizer né, da importância dos rituais e como esses rituais expressam também relações de parentesco. E daí ele vai trazer algumas observações sobre o ritual funerário de morte do irmão da mãe. E vai dizer para a gente que nessas cerimônias, né, os rapazes vão ter um papel, os filhos da irmã
principalmente os batucutos, vão ter um papel central, né? São eles que matam e distribuem as vítimas do sacrifício, por exemplo, sacrifício em gado, são eles que vão matar o gado e distribuir as partes da carne, mas são eles também que interrompem a prece final do sacerdote, então eles têm uma ação de concluir o ritual e roubam, né, porções dessa carne ou dessas oferendas que foram dedicadas ao morto. Então ele vai dizer, bom, se a criança pode roubar a comida do tio materno, no ritual funerário, quando o tio materno morre, esses sobrinhos podem fazer o mesmo nesse ritual funerário do tio. E daí ele vai perceber semelhanças nesse tipo de ritual entre os Tonga e populações ali de Fiji, tá bom? E por fim ele vai chegar então na hipótese, uma hipótese de pesquisa, né, e uma hipótese também para um desenvolvimento do campo dos estudos de parentesco em antropologia, então de que, primeiro, né, a conduta dos indivíduos entre si é regulada de modo amplo pelo parentesco, então a centralidade do fenômeno das relações de parentesco, a importância da gente entender esses fenômenos como sistemas e não tomar só uma relação isolada, como fez o Junot, procurando ali, né, uma especificidade na relação entre irmão da mãe e sobrinho, como um resto, né, como algo que remetia a uma sociedade anterior, primitiva, matriarcal. Né? Ele vai dizer, dois, né, que essa regulação dos padrões de conduta feita pelo parentesco, né, por esse sistema de parentesco, podem se associar à organização segmentária e à divisão de segmentos, né, entre linhagens e clãs. Na aula que vem a gente vai ver um pouquinho melhor, né, o que são esses conceitos tão importantes para a antropologia. Ele vai dizer, né, do parentesco, então os sistemas de parentesco eles são bilaterais, né, cognáticos, então que nada mais é do que, né, um indivíduo ele se relaciona com outras pessoas a partir das relações abertas pelo pai e pela mãe, né, e pelos grupos paterno e materno, mas que uma organização segmentária vai exigir uma opção por instituições mais patrilineares ou mais matrilineares. E que, então, existe um padrão de conduta, né, que se estende a todos os parentes maternos, né, ou paternos. E 6, né, em sociedades com adoração de antepassados patrilineares, o mesmo tipo de conduta pode ser estendido aos deuses da família da mãe. E, por fim, né, a função ritual, e daí ele vai perceber uma função generalizada para os rituais, né, que vai ser a de fixar e dar continuidade a dados tipos de conduta, obrigações e sentimentos. Né? E daí, só para concluir, ele percebe então esse interesse teórico e prático da antropologia, e daí ele concebe a antropologia, a sociologia comparativa, né, nas colônias, com esse papel de assessoria, não só aos missionários e aos juristas, né, aos magistrados, né, mas também viabilizando mediação e entendimento dos costumes e instituições nativas. Tá? Então, é isso por hoje. Muito obrigado. E quaisquer dúvidas, então, vocês me escrevam, seja por e-mail, seja ali pelo fórum Dúvidas e Descobertas. Tá legal? Um abraço e boa noite.